Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai explorar uma narrativa curta, a história de nós dois. É uma história que coloca frente a frente duas ideias bem opostas, sabe? Sobre tempo, amor, a vida mesmo. Exatamente. De um lado, tem aquela ideia mais cíclica, né? Que nada de novo há debaixo do sol, que a história está sempre se repetindo. Isso. E do outro lado? Do outro, a crença na singularidade, que cada instante, cada olhar é único. Tem até uma frase na história que resume isso bem. O ponto de vista é a vista de um ponto. Boa. Então nossa missão aqui é entender esse conflito, né? Através dos personagens principais, uma historiadora, a Helena, e um arquiteto, o Gabriel. Vamos lá? Vamos. Bom, primeiro, a Helena. Ela é historiadora, curadora numa galeria de antiguidades lá em Lisboa. Para ela, um vaso romano, um broche antigo, são ecos, provas de que as emoções humanas, as tramas, são basicamente as mesmas. Só mudam as pessoas, os cenários. É uma visão até um pouco fatalista, talvez. O amor para ela seria só mais um roteiro repetido. Já viu esse filme 1000 vezes. Exato. Dá uma segurança, né? Se tudo se repete... Não tem surpresa ruim. Mas aí entra o Gabriel, arquiteto. Ele aparece na galeria e desafia essa visão dela. E o mais interessante é onde isso acontece. Onde? Bem na frente de uma pequena escultura de argila. Um casal abraçado. Bem simplesinha. Ah, e aí o contraste fica claro. Onde ela vê, imagino, mais do mesmo, o tema universal do amor. Ele vê outra coisa. Ele vê a singularidade daquele momento ali, congelado na argila. A história daquele casal específico. E aí, ele solta a frase-chave. O ponto de vista é a vista de um ponto. O que ele quer dizer com isso exatamente? Que é, a nossa perspectiva não é só uma opinião. Ela meio que cria a realidade que a gente vive, sabe? Aquele abraço na escultura, para ele, tem um significado único que nasceu só da vivência daquelas duas pessoas. Não é só amor, é o amor deles naquele instante. Entendi. E essa diferença filosófica não fica só na conversa, né? Vira romance. Vira romance. E eles começam a andar por Lisboa juntos. Imagina a cena. Cada ruína, cada jardim antigo vira um palco para esse debate continuar. Sim, consigo imaginar. Ela olhando uma ruína e falando dos ciclos de poder que se repetiram ali. Isso. E ele talvez olhando para a mesma pedra e notando uma marca, uma rachadura específica, uma cicatriz única deixada pelo tempo por uma vida que passou por ali de um jeito que só aconteceu daquela forma. Ele vê a textura, não só o padrão. E aí a coisa deve ter começado a complicar para Helena, né? Porque ela que acredita tanto na repetição... Começa a sentir algo pelo Gabriel que parece, nossa, totalmente novo. Inédito para ela. A experiência pessoal dela entra em choque com a teoria. Exatamente. O sentimento por ele parece que não encaixa na caixinha do nada de novo. A visão de mundo dele, tão focada no único, começa a infiltrar a dela, a colorir a visão dela, cria uma tensão enorme, né? Entre o que ela pensa e o que ela está sentindo. E como essa tensão explode? Porque geralmente explode. Ah, explode sim. O momento crítico é quando Gabriel, super envolvido, declara que a história deles dois vai ser única, diferente de todas as outras. Para Helena, isso deve ter soado como? Uma ameaça. Ela recua na hora, fica fria, defensiva, reafirma com força a crença dela no mesmo roteiro de sempre. É como se a esperança que ele traz fosse dinamitar a base de tudo que ela acredita. Faz todo sentido. Se a história deles pudesse ser única, a filosofia de vida dela ia por água abaixo. Mas eles se afastam, então. Sim, se afastam. E ela fica sozinha, remoendo tudo isso. E aí? E aí vem a virada. Ela tá de volta na galeria, sozinha, e olha de novo para aquela pequena escultura do casal. A mesma escultura do início. A mesmíssima. E ali, olhando para ela, a ficha cai. Ela tem uma epifania, sabe? Percebe que, sim, o tema da escultura é universal. Amor, união.
como se fosse uma tela em branco, um tema que todo mundo conhece. Certo. Mas a experiência daquele casal específico, o jeito como eles viveram aquilo, o sentimento deles, essa é a pincelada única naquela tela. É o que torna aquela obra, aquele momento singular. Entendi. Então, a dor que ela sente pela ausência do Gabriel. Não é que a dor em si seja nova na história da humanidade. Milhões já sentiram saudade, perda. Exato. O tema é universal. Mas o jeito que ela sente, o vazio específico que ele deixou nela, moldado por quem ela é, por tudo que viveram juntos, isso sim é único. É dela. Perfeitamente colocado. É a coexistência do universal e do particular. E aí, com essa clareza, ela vai atrás dele. E o que ela diz? Ela admite o erro, a teimosia, e a frase dela é linda, resume tudo. A forma como nós dois nos amamos é a soma de todas as nossas experiências, é a nossa única e nova história. Uau! Que resolução bonita. Então, a história não diz que uma visão está certa e a outra errada. Ela meio que integra as duas. É isso. Reconhece os padrões, os temas que se repetem na experiência humana, mas celebra o fato de que a nossa vivência única, a nossa perspectiva individual, o nosso ponto de vista, sempre cria algo genuinamente novo. A história de cada um de nós é sempre uma estreia, né? Muito bom. Então, resumindo esse nosso mergulho em A História de Nós Dois, a gente sai de uma visão talvez um pouco resignada da história como pura repetição e chega numa celebração da singularidade, daquilo que só a nossa perspectiva, a nossa experiência pode criar. Principalmente no amor, nas relações. Mesmo dentro de temas universais, a gente pode sim criar algo novo. E fica aquela provocação final, né? Ligada diretamente àquela frase, o ponto de vista é a vista de um ponto. Se a nossa interpretação realmente molda a realidade que a gente vive, será que abraçar conscientemente essa singularidade da nossa perspectiva, mesmo quando a gente está vivendo algo universal como amor, perda, alegria, será que essa é a chave para a gente conseguir escrever as nossas próprias histórias, histórias realmente novas, em vez de só ficar repetindo roteiros antigos? Fica aí para a gente pensar.